Bom dia, amigos patriotas do nosso Brasil. Esse vídeo de hoje tem tudo para ser um pouco mais curto que os outros, não porque o assunto seja menos importante, nem menos interessante, mas porque é um assunto que já foi bastante debatido, bastante explicado e não tem assim uma extensão tão grande para se explorar. Eu falo sobre o porquê a classe artística tem tanta ojeriza por qualquer coisa que seja pensamento liberal, conservador, de direita. E por que luta tanto pela preservação do que eles têm construído no nosso país nesses últimos anos. Culminando com aquela famosa campanha do Ele Não, que foi uma campanha pífia, que desde o começo não teve o alcance que eles gostariam e que nunca teve a repercussão que eles gostariam, apesar de terem conseguido falar com alguns artistas de fora do Brasil, fazerem campanha. Isso já está mais do que desgastado. Todos esses artistas têm ligação com a esquerda, com partidos comunistas, é mais do que fato conhecido. Tanto em Hollywood, quanto na Inglaterra, quanto em outros lugares. O próprio Roger Waters, que foi aquele que fez aquela vexame no show dele, vaiado por uma multidão, se sabe que os pais dele eram ambos do Partido Comunista Inglês. A banda Pink Floyd, que é uma banda que eu gosto muito, é uma das melhores bandas de rock progressivo, na minha opinião. Se você analisar as letras deles, eles são francamente esquerdistas. Sempre falaram muito mal da Margaret Thatcher. Várias letras deles falam explicitamente muito mal da Margaret Thatcher. Sempre foram a favor da agenda esquerdista. Isso é fato conhecido. Agora, por que os artistas vão tanto contra esse Ele Não no Brasil? Aliás, contra o Ele Não, não. Criaram o Ele Não e vão tanto contra um partido que seja de direita no Brasil. No Brasil existe uma coisa chamada Lei Rouanet. É uma lei que foi criada por um parlamentar chamado Rouanet, por isso tem o nome dele, para fomentar a cultura em lugares que as pessoas tivessem dificuldade de colocar a sua arte para o público. Tá? Isso daí se falando de artistas populares, artistas que são realmente cultura. Eu poderia citar aqui no Pará, por exemplo, os mestres do carimbó, lá de Marapanim, ou da Ilha do Marajó, aqui mesmo em Belém, Arraial do Pavulagem, tá? Alguns bois da época da festas juninas. São várias organizações, vários grupos que são cultura local verdadeira. Lá em Santarém tem o Sairé, em Recife tem o Frevo, e tantas coisas mais, né? O Bumba Meu Boi no Maranhão, várias manifestações no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. E essa lei, ela foi criada para ajudar essa manifestação cultural desse tipo, de raiz, sem público, sem financiamento, sem alcance, sem mídia, para que pudesse chegar a mais pessoas. Mas, ao longo do tempo, com a politização do próprio Ministério da Cultura, que já foi uma coisa excrescência criada pelos governos petistas, porque existia o MEC, Ministério da Educação e Cultura, e não havia por que separar em um ministério só para a educação e um ministério só para a cultura, quando a gente sabe que a educação está destruída no Brasil, totalmente manipulada, totalmente esquerdizada, e a cultura totalmente politizada somente para os amigos do rei. Então você pega pessoas que já são celebridades, como o Luan Santana, uma Cláudia Leite, um Carlinhos Brown, e tantos outros, que não precisam desse financiamento. Não precisam, porque fazem show e cobram 300, 400 reais a entrada. Eles têm como se financiar exclusivamente do seu público. Chamar o público e ganhar o dinheiro deles do público. Ora, eu não sei se você já reparou, quando você vai ao cinema, assistir um filme americano, por exemplo, o filme começa e ele começa a ser exibido imediatamente. Aparece no máximo o nome dos atores principais e o filme começa a ser exibido. No final aparecem os créditos com o nome dos artistas, com o nome da equipe técnica e uma outra empresa que participou de patrocínio e merchandising durante o filme e pronto. Vai assistir o filme nacional. Antes de começar o filme, são uns 15 minutos de propaganda de quem patrocinou, e a maioria patrocínio público.
É Ancine, é Embrafilme, é Petrobras, é Banco do Brasil, é Caixa Econômica e babá. Uns 15 minutos antes do filme começar a passar é só propaganda de quem financia, de quem patrocina e quase tudo dinheiro público. Será que o artista brasileiro é tão incompetente, tão incapaz de gerar o seu próprio público que precisa disso? Por que o cineasta, o artista americano, francês, espanhol, não precisa disso? Tem o financiamento pelos próprios ingressos do cinema, pelas próprias empresas que participam do filme. Olha, aquele filme ET é um bom exemplo disso. Um filme que foi um campeão de bilheteria no tempo dele. Se alguém lembra que uma das cenas do ET, o Elliot, que é o garotinho que encontra o extraterrestre, ele sai distribuindo umas balinhas de chocolate no chão, criando uma trilha para que o ET viesse seguindo, comendo essas balinhas de chocolate até onde ele queria que fosse. Duas empresas de chocolate americanas competiram ferrenhamente para decidir qual das duas seria a marca de balinha que o Elliot colocaria no chão. Uma foi a Hershey's, que a fábrica, inclusive, era próxima de onde eu morava, nos Estados Unidos, e a outra foi a M&M, da empresa Mars, que fabrica aqueles bombonzinhos M&M que, por sinal, eu adoro aqui com amendoim. A vencedora foi exatamente a M&M. E apareceu no filme lá o Elliot colocando o M&M no chão. A Mars, que é a empresa proprietária dessa marca M&M, pagou uma fortuna para a empresa do Spielberg, produtora do filme, para ter a marca deles do filme. E é assim que funciona. Você quer que a sua marca seja conhecida, que você quer que seu produto ganhe visibilidade, você vai pagar por isso. E aí você financia. No Brasil, existe isso também, que as marcas vão lá para o cinema, vão lá para os filmes, aparece Antártica, aparece Brahma, aparece Havaianas, sei lá, tudo mais. Mas mesmo assim o pessoal quer dinheiro público. É impressionante isso, sabe? É uma dependência do poder público, é uma dependência do dinheiro público absurda. Para gente que não precisa. A Lei Rouanet chegou a financiar Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Uma empresa francesa que cobra uma fortuna pelo ingresso, que tem patrocínio de empresas privadas aos montes, porque no show deles aparece propaganda de várias empresas privadas, e tem financiamento de Lei Rouanet. Nosso dinheiro. Porque como funciona a Lei Rouanet? Quando você faz a sua declaração do imposto de renda, você pode determinar para onde você quer que vá a parte do seu imposto que é a pagar. Você pode determinar, eu quero que esse meu imposto pago vá para a PAI, eu quero que vá para o Instituto Pestalozzi, eu quero que vá para isso, para aquilo, tá, tudo bem. Você pode determinar para onde vai, ou você pode deixar que o governo decida por você. E quando você determina para onde vai, você abate no imposto de renda se você fizer uma doação, tá? Porque é assim que você determina para onde vai. Você não coloca na sua declaração do imposto de renda. Você faz a doação. Eu quero ajudar a PAI. Eu vou pegar, eu tenho imposto a pagar de quanto? Vou pagar de imposto R$5.000, eu quero pegar aqui R$1.000, quero dar para a PAI. Você vai na PAI, doa esses R$5.000, pega um recibo da PAI e quando você declara seu imposto de renda, você coloca, olha, imposto, Receita Federal, já doei R$1.000 para a PAI. Dos R$5.000 que eu ia pagar, só vou pagar 4, porque R$1.000 eu já dei para a PAI. É assim que você faz. Tá? É desse jeito. A Receita Federal não recebe o seu imposto porque você já mandou para uma outra entidade. A Lei Rouanet é exatamente isso. São entidades culturais que você pode chegar lá e dizer, olha, quero que vá para tal lugar. Tudo bem. Só que é um dinheiro que era para vir para construir hospitais, para financiar a educação, para a segurança pública, e que você pode determinar uma parte dela para ir para várias empresas filantrópicas, beneficentes ou culturais. E essa Lei Rouanet permite fazer isso para manifestações culturais. Mas não deveria ser direcionado para quem já tem financiamento próprio. E é. E para quem não tem as amizades dentro do Palácio do Rei, da Alvorada, fica esquecido. Esses que deveriam ser os beneficiários, os grupos de raiz, os grupos culturais de raiz, os desconhecidos, os que estão começando, eles não têm esse espaço.
E aí a finalidade da lei foi perdida. E esses artistas todos que ficam mamando nas tetas do governo não querem perder a mamata. Não querem perder a boquinha. E ficam gritando que nem criança mimada para não perder a boquinha. Isso é o ele não. Isso é o ele nunca. Isso é a choradeira. É a classe artística não querendo perder a boquinha. Não querendo perder a mamata. Então, você agora entende por que a classe artística toda vai contra uma pessoa como o Bolsonaro, que já declarou que a intenção dele voltar a fundir Ministério de Educação com o Ministério da Cultura para diminuir cabide de empregos, para diminuir corrupção, para diminuir apadrinhamento de políticos, diminuir a despesa do Estado e voltar a ter eficiência. E que ele vai moralizar a Lei Rouanet só para quem precisa. E aí está o desespero da classe artística. Aí está o desespero da grande massa do ele não, que se traveste de feminista, de direitos do negro, de LGBT e de tudo que você puder pensar. Essa massa interessada na mamata se traveste do que for preciso para enganar a população, para você pensar que está lutando por minoria, para você pensar que está lutando por quem precisa, quando na verdade está só ajudando a quem já é apaniguado, a quem já é mantido pelos nossos impostos, indevidamente. Então agora nós temos que lutar pela lei rua neles. Rua neles. Esses que não precisam, é rua neles. Acaba a lei Rouanet, vai a lei rua neles. Para eles perderem essa mamata. E se quiserem ganhar, que trabalhem para isso. Que produzam coisas de qualidade, shows de qualidade. E que deixem de ser militontos. Que é isso que eles têm sido ultimamente. Alguns coerentes existem ainda no meio artístico. A gente tem visto manifestações aí da Suzana Vieira, da Regina Duarte, Márcio Garcia e alguns outros que têm se pronunciado a favor da moralização do nosso país. Mas a grande maioria vai atrás da mamata, vai atrás da facilidade, vai atrás do benefício indevido. E aí nós temos que dizer realmente, rua neles, rua. O Brasil não aguenta mais isso. O Brasil não aguenta mais vocês. E a prova disso é que a Anitta fez um show dia 11 agora, semana passada, lá em Imperatriz, no Maranhão. E depois dela se envolver com o tal do ele não e de fazer militância política. Primeiro foi a postagem dela no YouTube, onde ela chamava o povo do Maranhão para ir para o show dela. Uma postagem que teve poucas curtidas, umas 500 curtidas e mais de 20 mil descurtidas. Isso já mostrava o resultado desse show, que foi um fiasco. Não levou nem 4 mil pessoas, que para uma artista como a Anitta, isso daí é nada. Isso é deserto. Um show dela com 4 mil pessoas, eu acho que nem início de carreira ela tinha. E agora, no fim de carreira, porque ela está acabando com a carreira dela, por essas atitudes, ela está tendo um público como esse. E uma rejeição recorde. Entre outras, porque Daniela Mercury, por exemplo, sumiu. E provavelmente sepultou a carreira dela. E outras mais. Então, essa lei Rouanet, gente, é pura mamata para os amigos do rei e que precisam descer do pedestal e começar a suar a camisa se quiserem continuar sendo artistas. Apresentar qualidade, apresentar coisas que valham a pena a gente sair da nossa casa para ir assistir ou comprar um DVD, ou MD, ou CD, seja lá o que for deles. Então já sabe, a lei agora vai ser a rua neles. E tenho dito. Curta o canal, se você tem gostado dos nossos vídeos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa a sinetinha. E continue voltando aqui. Muito importante, comente. Fale o que você tem achado, pergunte o que quiser perguntar, sugira o que quiser sugerir. A sua participação é muito, mas muito importante.
e compartilhe também para as pessoas que você acha que vão se beneficiar daquilo que a gente tem falado aqui. Tá bom? Sigam em frente com patriotismo e levando o nosso Brasil cada vez mais para cima, que é para aí que a gente vai. Valeu! Sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano. Sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano.